eu pesquisei bastante e pensei muito antes de trazer esse vídeo. Mas, como profissional da saúde, eu me achei no dever de falar sobre esse assunto. Hoje, nós vamos falar das canetas emagrecedoras. Eu vou te contar o que são essas canetas, para que elas servem, quem deveria utilizar essas canetas, quais os possíveis efeitos colaterais e, no fim, eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Então, o que são essas canetas emagrecedoras? Elas são medicamentos que atuam imitando o hormônio GLP-1, que atrasa o esvaziamento do estômago, aumenta a saciedade e reduz a ingestão de calorias através da alimentação. Ou seja, como você sente menos fome, logo você pode perder peso. Mas para que servem essas canetas? Inicialmente, elas foram desenvolvidas para o tratamento do diabetes tipo 2. Mas a indústria farmacêutica percebeu, através de muitos estudos, que além da redução do açúcar do sangue, elas podem reduzir o peso também. E nós temos dois tipos de canetas. A semaglutida, que tem os nomes comerciais de Ozempic e Wegovy, e a tirzepatida, que é o famoso Mounjaro. Para quem está indicado quem deveria utilizar essas canetas? O tratamento ele é indicado para pessoas que têm obesidade, com o IMC, que é o índice de massa corporal, acima de 30. E também pode ser utilizado por pessoas que têm o IMC acima de 25, mas que tenham já alguns problemas em decorrência do excesso de peso, como diabetes, hipertensão, colesterol elevado, gordura no fígado, apneia do sono, resistência à insulina ou pessoas, inclusive, que têm dificuldade para andar devido ao excesso do peso. Para muitos pacientes, as canetas são uma esperança para o tratamento da obesidade, que é uma doença multifatorial. E como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, não é um problema que se resolve apenas com força de vontade. O excesso de peso não é uma falta de força de vontade. Ele é causado por muitos fatores, que podem ser devido ao metabolismo do seu corpo, o ambiente conta, a situação econômica, o lugar que você mora, a sua cultura, tudo isso influencia no excesso de peso. Mas então, qual que é o problema das canetas? O problema está no uso indiscriminado e sem o acompanhamento médico. Mas mesmo com acompanhamento médico, as canetas podem trazer diversos efeitos colaterais. E eu vou te contar alguns desses, que são náuseas, diarreia, constipação, que é o intestino preso, perda de massa magra, que é a sarcopenia, deficiências de nutrientes, principalmente as proteínas, as vitaminas e os minerais, além do potencial aumento do risco de desenvolver pancreatite. E podem ocorrer também problemas na saúde bucal, como a xerostomia, que é a boca seca devido à falta da saliva, e também inflamação na gengiva. Mas esses efeitos, eles podem variar muito de pessoa para pessoa. E isso depende da duração do tratamento e das doses que serão usadas das canetas. A sarcopenia é um dos efeitos colaterais mais preocupantes das canetas, porque elas causam um emagrecimento muito rápido. Então, consequentemente, há uma grande perda de massa muscular. Estudos recentes mostram
que até 40% do peso perdido com o uso das canetas podem ser de massa muscular, principalmente se não houver um acompanhamento nutricional e físico de forma adequada. E essa sarcopenia, ela traz algumas consequências para a nossa saúde. A sarcopenia, ela compromete a qualidade de vida ao longo do tempo, porque ela reduz a força, reduz a mobilidade, aumenta o risco de quedas, fraturas e causa uma certa dependência funcional, ou seja, você não consegue exercer as suas atividades rotineiras sozinho, você sempre depende de outra pessoa e isso é muito ruim. Eu vou beber uma água e daí a gente vai continuar. E agora, depois de tudo isso que eu expliquei, eu vou falar a minha opinião sobre as canetas. O que eu acho? As canetas, elas são uma ferramenta, não uma solução isolada. É claro que elas são um grande avanço no tratamento da obesidade. Isso a gente não pode negar. Ainda mais quando a gente fala no emagrecimento, que é um processo complexo e cheio de fatores que interferem no processo. Isso se complica ainda mais quando a gente está em um mundo que valoriza a estética acima da saúde. Por isso, eu não sou contra o uso das canetas. Eu sou super a favor e acho que elas são ótimas aliadas no tratamento da obesidade. Só que tem vários poréns. Primeiro de tudo, se o seu objetivo é perder peso, você precisa procurar um acompanhamento médico. No caso das canetas, o médico endocrinologista é o mais indicado para te ajudar com essa parte medicamentosa. Depois, se possível, procure uma nutricionista para te ajudar com essa parte da alimentação, da mudança dos seus hábitos, da mudança dos seus comportamentos alimentares, para que você tenha ferramentas e trabalhe a mudança do seu comportamento sem depender das canetas. Você também precisa fazer atividade física. A atividade física é essencial para te ajudar na perda de peso, além de te ajudar na sua saúde como um todo, tanto na sua saúde mental como na sua saúde física. Ou seja, se você deseja utilizar as canetas, antes de tudo, você precisa mudar o seu estilo de vida como um todo. Você precisa mudar a sua alimentação, praticar atividade física, precisa também cuidar do seu sono, do seu estresse, precisa também beber água. As canetas, elas são para te auxiliar nesse processo de perda de peso. Mas você precisa ficar ciente que as canetas, elas não são para todo mundo. Porque existem pessoas que passam muito mal com o uso das canetas, tem muitos efeitos colaterais. Tem pessoas que passam bem e sentem muito pouco efeito colateral das canetas. Assim como tem pessoas que perdem mais peso e tem pessoas que perdem menos peso. E isso varia muito, porque cada pessoa é de um jeito, cada organismo vai responder de uma forma diferente. Então, isso depende muito e varia de uma pessoa para outra. E também nós não podemos deixar de falar da parte financeira, porque essas canetas, elas ainda são muito caras. Não é todo mundo que consegue pagar por elas. Então, antes de tudo, consulte um médico, avalie os prós e os contras e veja se vale realmente a pena gastar dinheiro com isso. E por fim, evite usar as canetas sem o acompanhamento de um profissional. A gente vê todo dia notícias de roubo das canetas, de canetas falsificadas e tudo mais. Evite a todo custo usar essas canetas de procedência duvidosa. Acredite, elas vão fazer mais mal do que bem
e você pode ter sérios problemas de saúde. Antes de ir, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. O seu apoio é muito importante e me motiva a continuar por aqui. E também mostra para o YouTube que o meu conteúdo é relevante e leva ele para cada vez mais pessoas. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.